Bom dia, galerinha. Vamos começar a nossa aula de espanhol. Olha só, os dois próximos slides são slides que vocês já viram na aula anterior à nossa prova. Por que eu estou repetindo? Porque a gente precisa fazer uma espécie de retomada do assunto, porque a gente começou a trabalhar gastronomia hispânica, e aí só deu tempo a gente trabalhar 4 comunidades autônomas. E hoje eu vou trazer mais algumas, e na próxima aula o restante. Então, valeu? Vamos lá? Antes de a gente falar sobre a gastronomia espanhola, a gente vai lembrar um pouco, assim, de alguns dados que a gente tem sobre a Espanha. Não sei se vocês lembram, a professora contou a história da origem da língua espanhola. Então, a gente tem que voltar e entender um pouco sobre esse país. Primeiro ponto. A Espanha está localizada na Península Ibérica, especificamente no sudoeste da Europa. Faz limite com Portugal, a oeste, né, a leste com o Mar Mediterrâneo, ao sul com a França e ao norte com o Oceano Atlântico. Se lembra da história que eu contei a vocês da rainha Isabel, a católica, que unificou o país? Pois é, no início do século XV, a Espanha não existia como nação. A rainha de Castela, em espanhol a gente fala Castilla, daí vem o nome castelhano, então cada região falava seu idioma, todos eles provenientes do latim. Então, a rainha Isabel era a rainha da região de Castilla, eles chamavam de Reino de Castilla, e lá se falava o castelhano. E aí ela conseguiu, né, formou a partir de uma junção dos reinos de Castela, Aragão, Navarra, Catalunha, Galícia, Astúria e Leão, e disse, a partir de agora, todos esses reinos unidos formarão um país chamado Espanha, escrito com H-I-S-P-A-N-I-A. Não era Espanha como vocês conhecem hoje em dia, né? Enfim, a capital, né, da Espanha é Madrid, todo mundo já sabe. E é importante que vocês saibam que a Espanha é, depois da França, o segundo maior país da Europa Ocidental. Gente, e como é formada a Espanha? A gente já viu na aula passada que ela é dividida por regiões. Na verdade, são 17 comunidades autônomas, que são Andalucia, Aragão, Ilha ou Isla Baleares, Canárias, Cantábria, Castilla ou Castilha, La Mancha, a região manchega, Castela, León, Catalunha, Comunidade de Madrid, Comunidade Foral de Navarra, Comunidade Valenciana, Extremadura, Galícia, País Basco, Principado de Astúria, das Astúrias, Região de Múrcia e La Rioja. Bom, a essas a gente acrescenta também Ceuta e Melilla, como cidades autônomas. E também tem uns determinados territórios, sabe onde que fica? São espanhóis, mas fica, sabe aonde? No norte da África, que são conhecidos como praças menores de soberania, que são as islas, né? Ilhas, Chafarinas, isla ou ilhas de Alborán, que são territórios que apesar de estarem lá na África, são administrados diretamente pelo governo espanhol. De onde? De Madrid, que é a capital da Espanha. Gente, como curiosidade, também existe um município chamado Gíbia, pertencente à província de Girona, Catalunha, que está rodeado na sua totalidade, sabe pelo quê? Pelo território francês. E a gente já estudou esses pratos aqui, né, dessas regiões da Espanha. Então, a fabada das Astúrias, todo mundo lembra o que é a fabada, né? Que é preparada com feijão branco, carne de porco, toucinho, chouriço, mocia, que é um dos pratos típicos espanhóis preferidos dos espanhóis, né, principalmente dessa região. Parece nossa feijoada. Na Cantábria, a gente viu o cocido montanês. Em Castilla de la Mancha, o queso manchego. E em La Rioja, os vinhos Rioja.
Besos al vacío, bailaré. Agora a gente vai conhecer as Islas Baleares. Veja aí no mapinha. Então, Islas Baleares são as Ilhas Baleares que ficam em Maiorca. Lá eles dividem as ilhas assim, tem Maiorcas, Menóricas, entre outras, né? Então, esse prato é chamado sobraçada, mais propriamente conhecido assim como sobraçada maiorquina, porque das Ilhas Maiorcas. O que é essa sobraçadas? É um embutido cru, curado, elaborado a partir de carnes de porcos, mas assim, bem selecionadas. E pode ser consumida de várias maneiras, mas o mais normal é ela tostada no inverno e crua e untada no pão no verão. Tem um sabor assim, gente, super forte, não é todo mundo que gosta, não. É mais para quem gosta, assim, quem curte mais embutido com uma iguaria, sabe? Assim, para quem gosta de fazer degustação, de experimentar coisas diferentes. A gente terminou de ver as Islas Baleares, ou seja, as Ilhas Baleares. Vejam aqui no mapa onde fica. Beleza. Agora a gente vai conhecer as Islas Canárias, ou as Ilhas Canárias. Fica aqui, ó, tá bom? Qual é o prato que representa as Ilhas Canárias? Lembre que aqui são pratos representativos, como a gente fala assim, quando a gente fala em acarajé, a gente pensa na Bahia, mas é claro que existem outros lugares que comem acarajé, enfim, a mesma coisa acontece aqui. Claro que também nas Ilhas Canárias eles vão comer la paella, né, como no Brasil todo, como feijão com arroz, enfim. Então vejam, qual é o prato representativo de las Ilhas Canárias? Las papas arrugadas com morro. Papas são batatas enrugadas. Papas arrugadas com morro picon. É um molho apimentado, picon, pica, apimenta. Não tem muito segredo não, sabe? São batatas pequenas cozidas com molho picante típico canário das Ilhas Canárias, que a base é feita assim com puro pimentão. É aquele prato que nem todo mundo gosta. É mais para quem gosta de coisas apimentadas. E agora vocês vão conhecer La Castilla, ou na Espanha eles falam Castilla e León. Onde é que fica? Olha aqui, ó, achem no mapa. Viram? Bom, qual é o prato representativo dessa região? Cotinillo ou cotinillo. Essa diferença, essa variante linguística depende de cada região, de cada país, enfim. O mais usual é falar cotinillo. Eles chamam, é mais propriamente conhecido como cotinillo segoviano. Castilla e León definitivamente é uma comunidade, ela não é uma comunidade para vegetarianos, porque lá os pratos mais típicos são esse porquinho aí que eles chamam de cotinillo e o lechaço, que é o cordeirinho, ambos com menos de 3 meses. Oh, gente, ó que maldade. Né? Mas é considerado assim um prato deliciosos, são pratos típicos para comer em Segóvia, Pedraça, Sepúlveda. Agora a gente vai conhecer a região de La Catalunha. Achem aqui no mapa? Acharam? Beleza. E o prato representativo dessa região é chamado crema catalana. Lógico, né? Se é de La Catalunha, é catalana. Não tem como se falar em crema catalana sem pensar em La Catalunha. Esse doce se parece assim com creme brulee. Então, embora se diga por aqui que o doce francês é uma variação do catalão, eles querem dizer o quê? Que eles inventaram e a França copiou. Agora a gente vai conhecer a região da Andalucia. Achem no mapa? Acharam? Beleza, aqui está. Olha, quem
Quem nasce na Andalucia, andaluz é. Então, esse prato, que por sinal vocês já viram numa outra aula, eu já expliquei sobre ele, mas não tinha dito de que região era. Então, é um gazpacho. Então, você chama como gazpacho andaluz. O que é um gazpacho andaluz? É uma sopa fria, à base de tomate e hortaliças, que é muito popular, principalmente no sul da Espanha. É um sucesso por lá, principalmente nos meses de calor. Porém, os turistas estranham porque estão mais acostumados a tomar uma sopa quente. Bom, é importante lembrar que na Andalucia, na época da Semana Santa, é costume provar o potarre de garbanço com bacalhau, tá? É um prato com grão de bico e bacalhau, também chamado de potarre de birrilha. E nossa última região de hoje é Aragão, que Aragão em português, mas em espanhol você vai dizer Aragón. Onde é que fica no mapa? Encontrem. Eis-la aqui. Bom, essa é a última de hoje, o restante a gente vai ver nas próximas aulas, beleza? E o prato representativo de Aragão é chamado de migas de pastor, que é um prato humilde porque é barato, preparado com migalhas de pão torrado, carne e verduras picadas misturadas, assim. E por causa disso, ele geralmente não é utilizado como prato principal. E o que é isso, prato principal? Na Europa tem um costume bem diferente do brasileiro. O brasileiro tem a mania de misturar, né? Você pega o prato e coloca o feijão num ladinho, o arroz no outro ladinho, a carne e a cebola, e a salada. E faz o seu prato todo. Todo mundo recebe aquele prato ali, tá tudo misturado e come de uma vez só. Eles acham isso muito estranho, porque eles dividem os pratos por fase. Por exemplo, você entra no restaurante, aí você pede uma entrada. Geralmente a entrada é uma salada, né? Depois você come a salada e vem um caldinho, levezinho, bem pouquinho assim. E aí depois vem um prato principal, que geralmente é uma carne. Quando eles fazem um arroz, o arroz não é um acompanhamento. Ou é a paella, que vem como um prato principal, é um risoto, que também é um prato principal. Se você pede macarrão, né, você pede o macarrão com o molho que você quer, e aí ele também é um prato principal, a lasanha é um prato principal. Entenderam como é? E por último é que vem o postre, que é o nosso tema de hoje. Nós vamos estudar o vocabulário sobre postres. O que são postres? São sobremesas. E aqui tem um vocabulário para estudar. Vocês devem copiar no caderno para que vocês, quando a gente for fazer as avaliações, vocês possam estudar. Lembrando que tudo que é dado já deve ser estudado, porque qualquer dia eu invento de fazer uma seletividade que vale nota. E aí vocês devem ter já o conhecimento de todo esse material, ok? Então vamos lá. Eu já expliquei para vocês o que é postre, significa sobremesa, ok? Tipos de sobremesas não são só sobremesas da Espanha, aqui eu trouxe no sentido geral. É vocabulário para aprender mesmo. Então, nós temos aqui chocolate, galleta, que é bolacha. Nesse caso, ela é recheada, então eles vão dizer galleta regenada ou regenada, como queiram dizer. Oblea, que é esse tipo de biscoito, pastel, rosquilla, madalena, que é esse bolinho, caramelo, helado, que é sorvete, gelatina, flan, macarrão. Vocês conhecem o macarrão, né? Perdão, não é macarrão. Não se traduz como macarrão de forma alguma, é macarrão mesmo, o nome tanto em português quanto em espanhol, que é um docinho. Trufa, crepe, gofre. Gofre eles fazem assim, tipo, como é que eu vou explicar isso? Como se fossem uns crepezinhos, tipo umas panquequinhas. E coloca sorvete, chantilly, frutinhas por cima, mel, panqueque, biscoito de chocolate. Lembrando que eles gostam muito de frutas, né? É muito usual na Europa, eles se alimentam muito bem. Aqui, nessa lateral, nós temos flanconata, helado, que a gente já tinha visto, macedônia de frutas, que é salada de frutas. Olha só, macedônia de fruta. Leite frita, é um docinho que eles fazem, dizem que é muito difícil de fazer esse doce, o que eles chamam de leite frita. São vários processos, eu não sei fazer.
torrijas, que é uma espécie de, como é que a gente chama em português? Aquela, o pão, a torrada do pão com canela que vai ao forno. Tocinho de cielo, que é algo feito com gema de ovo. Arroz com leite. Eu já expliquei o arroz com leite, que eles fazem de uma forma tão bem preparada que vira assim um manjar dos deuses. Pastel de chocolate. Pastel é bolo, lembram disso? O bolo é pastel, o pastel é bolo. E crema catalana, que a gente terminou de ver no slide ali anterior. E aqui a gente vai fazer uma revisão desse vocabulário. Então, vocês só vão anotar no caderno de vocês aquilo que não apareceu ainda, tá? Postre, tá vendo aqui que faz uma referência de tudo? Porque são todos esses tipos diferenciados, a gente chama de postre, ou seja, sobremesa. Tarta cumpleaños é o bolo de aniversário. Tartareina é uma espécie de torta específica. Tarta de chocolate, tarta de queso, tarta de maçã, biscocho, pasteles. Lembrando que pastel é bolo, tá vendo que aí é um bolo? Flan e natilla, é um doce feito com leite, tipo nata, parecendo creme brulee. E cono de helado. O cono faz referência ao cone, né, de sorvete. Helado picolé. Tarrina de helado. Preste atenção que a palavra tarrina faz referência ao potinho aqui, ó, que é a tarrina, a vasilha. Iogurte e roscon, que é a rosquinha. Primeiro ponto. Toda palavra tem um acento. Vocês sabiam disso? Quando eu falo acento, eu não estou falando de um acento gráfico, eu estou falando onde a gente faz força para falar. Isso é o acento. Es decir, ou seja, quer dizer, uma das sílabas tem a sílaba tônica. O que é uma sílaba tônica? Uma sílaba forte. E se pronuncia com mais intensidade. Antes de qualquer coisa que não está falando, eu já vou chamar a atenção. Em espanhol, o acento que a gente utiliza para marcar essa sílaba tônica é chamado la tilde, que é esse acento aqui, o equivalente ao nosso acento agudo. Lembrando que não existe em espanhol o acento circunflexo e não existe o til. Não existe o til. Então, só existe o quê? O la tilde. Repita comigo. Como é chamado esse acento aí? La tilde. O que é o la tilde? Esse acento que a gente chama de agudo. Ok? Então, olha só. Quando você fala assim, sal, normal, sofá, pantalão, reprodutor. O que está de vermelho aqui está dizendo que é onde a gente vai colocar força para falar. Então, onde a gente coloca essa força para falar, a gente pronuncia com mais intensidade, é chamado o quê? Sílaba tônica. Então, destas palavras aqui, quais são as sílabas tônicas? O sal é uma palavra monossílaba, então ela já sai forte. Normal, qual é a sílaba tônica? Mal. Sofá, fá. Pantalão, lom. Reprodutor, to. Quero que vocês observem que as palavras que estão com acento, logicamente, que a sílaba que está com acento vai ser a sílaba tônica. Preciso dizer isso a vocês? Não, né? Porque em português também é assim. Então, destas palavras aqui, da segunda coluna, quais são a sílaba tônica? De futebol, vai ser fut. Ventana, tá. Lunes, lu. Bicicleta, clé. Maravilhados, ya. E desta, sábado, é sa. Claríssimo, é ri. Metálica, é tá. Perceberam? Onde tem um acento vai ser sempre a sílaba tônica. Quítaselo e trayéndoselas. Quero chamar a atenção para vocês o seguinte, olha. Olha os quadrinhos aqui. Olharam? Ótimo. Então, a gente tem o primeiro quadrinho, o segundo quadrinho, o terceiro quadrinho, o quarto quadrinho. Quando a gente vai olhar a acentuação, a gente começa a contar do último para o primeiro. Então, a gente diz aqui, ó, último quadrinho, penúltimo quadrinho, antepenúltimo quadrinho e antes da antepenúltima quadrinho. Beleza? Ótimo. Todas essas palavras aqui estão com a sílaba tônica no último quadrinho. Todas estas palavras aqui estão com a sílaba tônica no penúltimo quadrinho. Acompanhe. Todas essas palavras aqui estão com a sílaba tônica na antepenúltima sílaba. Ó. Última, penúltima, antepenúltima. Tá vendo?
E olha, gente, existe uma situação que não existe em português, que em português não existe palavras que tenham a sílaba tônica antes da antepenúltima. Não existe. Mas em espanhol existe, ó. Última, penúltima, antepenúltima, antes da antepenúltima. Então, veja, ó, última, penúltima, antepenúltima, antes da antepenúltima. Existe essa possibilidade em espanhol. Como vocês viram, há a possibilidade da palavra ser acentuada. E quando eu falo acentuada, não é só o acento gráfico, e sim a forma como você fala, com mais intensidade, beleza? Ótimo. Então, veja. Quando ela é acentuada na última sílaba, crianças, veja, lembra que a gente conta sempre de trás para frente, tá? Por isso coloco aqui o número 1, porque é a primeira no final. Então, a última sílaba a gente vai chamar de aguda, que seria a nossa oxítona, ó. Última, acompanhe, penúltima, antepenúltima, antes da antepenúltima. Se ela é, veja, número 1 é a última. Então, como é que eu vou chamar? Aguda. Precisa vocês decorarem isso? Não. Só prestar atenção, porque a professora não vai perguntar aguda, não. Você vai perguntar onde é acentuada, beleza? Ótimo. Então, vejam. Toda vez que ela for acentuada na última, a gente vai chamar de aguda. Toda vez que ela for acentuada na penúltima, ó. Última, penúltima, antepenúltima, enfim. Então, ela, olha só. Ela é acentuada na penúltima, eu vou chamar ou de grave ou de chana. Quando ela for acentuada na antepenúltima, ó, acompanha aqui com a professora. Última, penúltima, antepenúltima. Ela vai ser chamada de esdrújula. Repitam com a professora: aguda, grave ou chana. E agora, esdrújula. E essa situação aqui do 4 é uma situação que não existe em português, ou seja, uma acentuada na antes da antepenúltima. Como assim? Acompanhe. Última, penúltima, antepenúltima. E antes dessa antepenúltima, eu vou chamar de quê? Sobresdrújulas. Essa que é acentuada na última, a gente chama de aguda, lembram? Isso, a gente terminou de ver, que a gente chama de aguda, né? Ela é acentuada na última, ela é aguda. Essa aguda, em português, a gente chama de oxítona. Quando ela é acentuada na penúltima, a gente chama como? Graves ou chanas. Essas graves ou chanas, em português, eu chamo de quê? Paroxítonas. A antepenúltima, a gente vai chamar como em espanhol? Esdrújula. E em português, essa esdrújula eu chamo como proparoxítona. Então, veja, oxítona, paroxítona, proparoxítona. E a sobresdrújula é anterior à antepenúltima. Não existe em português, então não tem uma forma como a gente chama. Por quê? Porque não existe em português. Então, a única forma de você chamarem é a forma como é em espanhol, como é, sobresdrújula. Repassando, se a sílaba tônica é a última, eu chamo como? Aguda. Se a sílaba tônica é a penúltima, eu chamo como? Llana ou grave. Se a sílaba tônica é a antepenúltima, como é que eu vou chamar? Esdrújula. Se a sílaba tônica é antes da antepenúltima, como é que eu vou chamar? Sobresdrújulas. E aí vem a regra para cada uma, tá? Essa aguda, vocês vão acentuar, vejam, llevam tilde, significa que vocês vão acentuar. Como é isso, acentuar? Colocar o acento, aquele que parece o acento agudo, só que em espanhol a gente chama como? Tilde. Repitam com a professora, tilde. Então, vocês vão acentuar toda a palavra que terminar em vogal. A palavra termina em vogal, vocês fazem o quê? Acentuam. A palavra termina em consoante, o que é que vocês fazem? Vocês devem acentuar, contanto que essas consoantes sejam o N ou o S. Repetindo, as palavras terminam em vogal, vocês devem o quê? Acentuar. As palavras terminam em consoante N ou S, vocês vão fazer o quê? Acentuar. Como exemplo, caminhão, balão, terminou com N e aqui também com N. E se a palavra terminar com consoante? Vejam bem, tá terminando com vogal? Tá terminando com o quê? Com consoante.
Veja, termina com consoante, mas não pode ser com N nem com S. O N com S, ela vai ser o quê? Aguda. São todas as consoantes, menos duas consoantes. Quais são, gente? N e S. Repetindo, terminou com consoante, menos duas consoantes. Quais são? N e S. Beleza? Ótimo. Terminou com consoante, veja aqui o Z, vejam aqui o LE, vejam aqui o LE também. Tem N aí? Não. Tem S aí? Não. O que significa? Significa que vai ser acentuada. Aonde? Na penúltima sílaba, porque ela é uma palavra tchana ou uma palavra grave. Tanto faz você falar tchana, tanto faz você falar grave, tá bom? Não importa. E essa é fácil, 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 porque igualzinho ao português não muda nada. Por que não? Porque toda vez que ela for esdrúxula, ela vai ser acentuada, jebel tilde. Então, é a mesma coisa em português, ó. Lágrima também vai ter o acento. Brúxula, brúxula, né? Bússola. Brúxula significa bússola. E aí ele vai ter o acento número, também em português, círculo também em português. Então, igualzinho ao português, não muda nada. Eu não disse para vocês, parece difícil o assunto, mas ele é muito fácil, porque ele é praticamente igual ao português. O que complica é mais esses nomes, tipo, tem que saber que é aguda, tchana, grave, esdrúxula, sobresdrúxula. Mas como eu disse a vocês, eu não vou pedir isso na prova para vocês, né? Vocês só tem que entender o funcionamento da acentuação. Mas a professora, de qualquer forma, tem que explicar. Então, repetindo. Toda palavra esdrúxula, ou seja, pró-paroxítona, deve ser o quê? Acentuada. E sobresdrúxula, não existe uma palavra que seja sobresdrúxula em português. O que é sobresdrúxula mesmo, gente? Antes da antepenúltima sílaba, não existe isso em português, tá? Ele vai sempre levar o acento, como ábremelo, cuéntamelo. Veja, ó, última, penúltima, antepenúltima e anterior à antepenúltima. 1, 2, 3, 4. Resumindo, quando a gente acentua na última sílaba, eu vou chamar de quê? Aguda. Quando a gente acentua na penúltima sílaba, eu vou chamar de quê? Tchana. Também posso chamar de grave, mas só botei tchana aqui. Quando a gente acentua na antepenúltima sílaba, eu vou chamar de quê? Esdrúxula. E quando a gente acentua anterior à antepenúltima sílaba, eu vou chamar de quê? Sobresdrúxula. Como é que vocês contam? Vocês começam a contar aqui do início da palavra ou devem começar a contar aqui do final? Contar do final, ó. Última, penúltima, antepenúltima, antes da antepenúltima. Última é o quê? Aguda. Penúltima é o quê? Tchana, ou então grave. Antepenúltima é o quê? Esdrúxula. Anterior à antepenúltima, a gente vai chamar de quê? Sobresdrúxula. Vamos revisar quando é que a gente acentua. Vai ser aguda. Então, se ela é aguda, eu vou acentuar. Quando? Toda vez que terminar numa vogal. Terminou em vogal, o que é que eu faço? Acento. Repetindo. Terminou numa vogal, o que é que eu faço? Acento. Eu vou acentuar toda palavra que terminar em vogal ou toda vez que ela terminar com N ou com S. Repetindo. A sílaba tônica é na última sílaba e ela termina com vogal. O que é que eu faço? Coloco o acento. A sílaba tônica é na última e termina com N e com S. O que é que eu faço? Acento. E agora, se a sílaba tônica não for na última, e sim na penúltima. Olha aqui onde é que fica a penúltima, ó, junto da última, beleza? Ótimo. Eu vou acentuar todas que tiverem a sílaba tônica na penúltima sílaba e que terminem com consoante. É a que termina com vogal? Não. É a que termina com consoante. Só que tem duas consoantes que isso não acontece. Quais são? N e S. Repetindo. Quais são as duas consoantes que a gente não acentua? N e S. Beleza? Joia. E a antepenúltima, que é a esdrúxula, que é a mesma coisa da nossa pró-paroxítona. Ela deve ser sempre acentuada. Não importa se termina com vogal, não importa se termina com consoante. Por quê? Porque ela é esdrúxula, ela é pró-paroxítona. Ela sempre
vai ser acentuada. E a mesma coisa vai acontecer com a sobresdrújula. Não importa se terminar com vogal, não importa se terminar com consoante, porque ela sempre vai ser acentuada. Repassando palavras com la tilde. O que é que eu disse aqui? Palavras com acento agudo, que a gente chama como em espanhol? Tilde. Ok? Quais são as agudas? As agudas são as oxítonas, são aquelas que têm a sílaba tônica na última sílaba. Então, vamos lá. Terminou em vogal, o que é que eu faço? Acentuo. Terminou em N, terminou em S, o que é que eu faço? Acentuo. Aqui, sofá, terminou em vogal, acentuo. Balão, terminou em N, acentuo. Autobus, terminou em S, acentuo. Não é fácil? Diana, eu também posso chamar as dianas de graves, que são as oxítonas. Vocês vão acentuar todas que terminarem com consoantes, todas as outras consoantes L, R, né? Enfim, menos duas consoantes. Quais são as duas consoantes que não podem? O N e o S. Todas as outras consoantes podem. Menos quais? N e S. Então, vejam, árbol termina com L. L é consoante, então acento. Cadáver termina com R. R é consoante, então acento. Termina com R. R é consoante, então acento. E se terminar com vogal? Não acentua. E se terminar com N? Não acentua. E se terminar com S? Não acentua. Então, as dianas ou graves são as oxítonas, ou seja, palavras que têm a sílaba tônica na qual, gente? Na penúltima sílaba. Então, vocês vão acentuar todas que terminam com consoantes, menos as quais consoantes? N e S. E se terminar com vogal? Também não pode. Se a regra é para terminar com consoante, vogal não é consoante. Entenderam? Repassando, o que é aguda? Oxítona. O que é diana? A gente pode chamar de grave ou paroxítona. Esdrújulas são as nossas proparoxítonas. E sobre esdrújulas não existe, né? Em português. Por quê? Porque é anterior à antepenúltima sílaba e não existe essa possibilidade em português. Então, agudas são as que são acentuadas na última sílaba. Dianas são acentuadas na penúltima sílaba. Esdrújula na penúltima sílaba. E sobre a esdrújula antes da antepenúltima sílaba. Nós vamos acentuar essas agudas, ou seja, os oxítonas, a todas que terminarem com vogal, menos duas consoantes. Quais são as duas consoantes? N e S. Ok? Repetindo. As agudas eu vou acentuar com todas as palavras que terminarem com vogal. Eu posso acentuar todas que terminarem com consoante? Não. Somente duas consoantes que eu posso acentuar. Quais são? N e S. E as dianas a gente pode chamar de grave, a gente pode chamar de oxítona. A gente vai acentuar todas que forem consoantes, menos duas consoantes. Quais são? N e S. Eu posso acentuar as que terminam com vogal? Não. Por que não? Porque as dianas e graves, ou seja, as paroxítonas, não acentua terminada com vogal. Só acentua as terminadas com consoantes. Menos duas. Quais são as duas que não podem? O N e o S. As esdrújulas são as nossas proparoxítonas, então a gente sempre acentua. As sobresdrújulas, que não existem em português, são sempre acentuadas. Então, veja, ó, agudas, tem a sílaba tônica na última sílaba, última, beleza? A gente vai acentuar quando terminar em vogal, A, E, I, O, U, acento. E duas consoantes, quais são? O N e o S. E as outras consoantes? Agora, as dianas, que eu também posso chamar de graves, são as nossas paroxítonas, a gente vai acentuar todas as palavras terminadas com consoante. Ó, L, acento. Z, acento. D, acento. Mas tem duas consoantes que eu não posso. Quais são? O N e o S. Mas todas as outras consoantes eu vou acentuar. E quando for vogal, eu não acentuo. Por quê? Porque a regra é, quando terminar com consoante, eu vou acentuar. Então, veja, ó, penúltima sílaba, última
penúltima, última, penúltima, última, penúltima. E as esdrúxulas, que são as nossas proparoxítonas, vejam, crianças, ó, última, penúltima, antepenúltima, antepenúltima e antepenúltima. Todas elas são acentuadas. Aonde? Na última? Na penúltima? Onde? Na antepenúltima. A sobresdrúxula, que é uma possibilidade que não existe em português, vocês vão acentuar todas que tiverem a sílaba tônica na anterior à antepenúltima sílaba. Vejam, ó, última, penúltima, antepenúltima, antes da antepenúltima, ó, acento, antes da antepenúltima, acento, antes da antepenúltima, acento. Isso aqui eu vou botar na prova, tá? Então, olha só, como é que a professora vai botar na prova? A professora vai botar assim. Esses adjuntos adverbiais que a gente usa para fazer pergunta, todos eles devem ser acentuados. Não é fácil? Pois está lá na minha prova. Então, eu vou botar assim, ó. Qual, aqui tá escrito errado, ó, gente, é o U, tá? E o A, consertem aí. Qual, o acento é no A aqui, beleza? Ótimo. Então, quando, quiénes, de dónde, adonde, quanto, quales, para quê, que, isso é questão de prova, tá? Vou botar desse jeitinho que tá lá, ó. Todas essas palavrinhas que a gente utiliza para fazer pergunta, todas elas devem ter o acento. Repetindo, esses adjuntos adverbiais que a gente utiliza para fazer pergunta, a gente tem que colocar o quê? O acento. Em quais? Todas elas. Repito, todas essas palavras que a gente utiliza para fazer pergunta, eles devem ter o quê? La tilde, devem ser acentuadas. Gente, vocês estão cansados, né? Mas a gente já tá acabando, tá bom? Vamos lá, vamos acabar agora. Essa é a última parte e eu não vou cobrar da forma que geralmente se cobra, com uma lista enorme de heterotônicos. Primeiro, o que significa heterotônico? Hétero, diferente, tônico, tonicidade. O que é isso? Significa que existem palavras que a gente, ao ler, a gente vai colocar força na sílaba diferente em relação ao português. Como assim? Ó, veja essa palavra cérebro. A sílaba tônica está aqui na primeira sílaba. Mas em espanhol não vai estar na primeira sílaba, vai estar na segunda. Então, eu vou ler assim em português, ó, cérebro. Mas em espanhol você vai ler cérebro. Olha a diferença, né? Engraçado? Cérebro. E em espanhol, cerebro. Então, gente, a lista é enorme, mas eu não vou cobrar a lista enorme. Mas eu quero que vocês saibam essas quatro, porque essas quatro eu vou colocar no teste. É questão do teste. Então, aprendam. Tá bom? Teste não, perdão. Prova. Da prova, tá bom? Então, vamos lá. Veja. Cérebro. Cerebro. De novo. Cérebro. Cerebro. Isso é um heterotônico, porque a sílaba tônica é num lugar diferente. A mesma coisa vai acontecer aqui, ó. Anestesia. A sílaba tônica na última, né? Aqui vai estar na penúltima, anestésia. Na penúltima. Cérebro, anestésia. Hemorragia. Na última sílaba, que vai estar, ó, no mo. Hemorragia. 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 E em português, herói, vai ficar o quê? Herói. A força no primeiro. Herói. Repitam comigo. Hemorragia. Anestésia. Cerebro. Herói. De novo. Hemorragia, anestésia, cerebro, herói. Veja que aqui nesse textinho tem um heterotônico, vamos descobrir aonde? La ingesta de álcool aumenta em la época navideña e com ello los accidentes e muertes. Ele disse, a ingestão do álcool aumenta na época de Natal e com isso, esse ello significa isso, os acidentes e mortes. O que eu quero que vocês vejam aqui? Álcool é uma outra palavra heterotônica. Em português a gente fala álcool, força no ar. Álcool. Em espanhol, álcool. Voy a extrañar a mi tío, murió a consequência dele, álcool. De novo, álcool e não álcool. Tomaba mucho. No. Lo atropelló, perdão, falei errado. No, lo atropelló um caminhão repartidor de tequila. Todo mundo sabe que é tequila, né, gente? Uma bebida parecida com a nossa pinga, cachaça. Mas é muito
É uma bebida típica do México, chamado tequila. E chegamos ao final da nossa aula. Pessoal, eu não passei o exercício porque eu quero que vocês peguem os pontos mais interessantes dessa aula e anotem no caderno para ficar como material de estudo para o teste. Para teste e prova, vai cair nas duas, né? Teste e prova. Tá certo? Semana que vem eu vou passar um exercício bem grandinho, só pra gente fixar todas as regras de acentuação, beleza? Então, não esqueçam de comentar, porque eu vou olhar para poder preencher minha caderneta. Beijos, abraços, tô morrendo de saudade de vocês e até semana que vem.